Vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Seja muito bem-vindo ao canal Vamos Falar de Educação. Se você é professor, estudante de licenciatura, convido a você a se inscrever no canal, que todas as semanas temos um vídeo especial para você. Hoje no vídeo nós falaremos de uma metodologia ativa. Tá, uma metodologia ativa, lembrando, ela visa mudar o protagonismo, ela tirar a centralidade do professor e colocar no aluno. O aluno sendo ali mais ativo, em vez de ser passivo naquela metodologia mais tradicional. Então aqui é apenas uma metodologia que você pode aplicar aí e variar com as suas aulas. A gente não tem que apenas seguir uma metodologia. A gente tem que observar o perfil dos nossos alunos, daquela turma, as suas dificuldades e a partir daí escolher algumas metodologias e aplicar na sala de aula. Eu sou altamente crítico quando alguém vem lá agora, está na moda a metodologia ativa, falar que tem que ser em toda aula esse tipo de metodologia, toda aula tem que ser lá a sala de aula invertida. A gente tem que parar de rotular ou de achar uma fórmula mágica para aplicar. A gente tem que conhecer o nosso perfil de aluno, a nossa turma, e aí sim, aplicando algumas metodologias para que você possa realmente tornar aquele ambiente, a sua sala de aula, um momento rico, um momento de troca e de muita aprendizagem. Instrução em pares. Esse é o nome dessa metodologia, a aprendizagem por pares. Essa metodologia ela vai ser criada por um professor de física, um norte-americano, chamado Mazur, onde ele estava um pouco descontente com o rendimento dos seus alunos. Ele começou a ficar totalmente descontente naquele modelo que ele ia lá, ficava a aula inteira expondo a informação e depois perguntar para os alunos, ele via que o resultado era muito baixo. E os seus questionamentos, ele começou a se questionar, isso é muito interessante, professor, ele quando começar a aplicar, ele começar a avaliar constantemente toda a sua parte que é o ensino. Será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou fazendo isso? Está atendendo meus alunos? Às vezes o professor ele age no automático, ele não para pensar sobre a sua prática. E o Mazur começou então a refletir. E aí ele passou lá, encheu o quadro, passou a informação. Quando ele perguntou para os alunos, ele viu que um número baixo de alunos acertou. E ele ficou totalmente decepcionado com essa situação de ter tentado explicar para os seus alunos e perceber que os alunos não estavam aprendendo. E aí ele disse que por um momento ali de desespero, ele falou, vocês aí expliquem um para o outro então. E aí um aluno começou a falar para o outro, ele viu que em menos de 2 minutos os alunos pararam e aí entenderam, os alunos começaram a entender. E aquilo chamou muita atenção dele, que ele ficou lá durante 10 minutos expondo a informação, ele, um professor, doutor, renomado, e pequena parte explicou. E aí ele fala, olha que interessante, ele fala o seguinte, ele fala que isso tudo aconteceu porque é normal o professor, no decorrer do tempo, se tornando um especialista daquele conteúdo, ele vai perdendo a noção das dificuldades básicas. Ele até cita que um colega dele, lá de Harvard, ele é professor de Harvard, ele cita como uma maldição do conhecimento. Ou seja, que a gente, quando vai se especializando, a gente perde a noção das dificuldades iniciais. Então, quando o professor explica, ele acha aquilo tudo muito fácil. Então, vai explicando para o aluno, vai explicando, ele perde essa noção. E aí, então, ele acaba pensando em mudar a sua metodologia. E ele acaba criando essa metodologia, que é a instrução em pares, que eu vou te explicar agora. Isso foi só para introduzir o porquê que ele criou. Essa metodologia, então, ela faz ali onde o professor explica o conteúdo, ou então prepara o material para o aluno, e aí depois, na sala de aula, ele vai ver como deu essa aprendizagem. Então, essa metodologia vai dividir em pré-aula e aula. Tá? É uma metodologia que ela vai trabalhar com pré-aula e aula. Na pré-aula, o aluno e o professor, para preparar essa aula, você vai pesquisar um pouco ali sobre os conceitos que você vai dar. Você vai pensar em algumas questões chaves que você vai perguntar durante a aula, vai elaborar.
E você pode também produzir materiais, você pode fazer um resumo, você pode produzir uma videoaula que vai disponibilizar para os alunos para a aula. Então isso pode ser a tarefa. Então você lá deu um conteúdo, explicou, né, durante a aula, pô, agora eu quero usar essa metodologia. Então ó, a tarefa de vocês vão ler esse material e vocês vão assistir essa videoaula para mim. Tá? Então esse aí fica como uma tarefa para a próxima aula. E os alunos vêm para a aula. Para essa aula, né, a gente às vezes tem aplicativos, internet, mas não é a realidade de todas as escolas. Você pode fazer ali um cartão verde, um vermelho, um sim, um não, um A e um B. Para quê? Para que os alunos possam ter esse cartãozinho, ou pedir que os alunos façam, ó, tire uma folha de caderno, façam 2 quadrados ali, né, um A e um B grande. E eles têm essa folha guardada com eles, esses 2 papéis. E aí você vai, sim, para a aula. Tá, então agora nós vamos ver de fato como você vai aplicar. Aqui eu botei uma sequência, né, que você, só para a gente revisar no final. Agora de fato, eu preparei isso, tá, Marcelo, e agora como é que eu aplico esse modelo? Você vai primeiro começar a aula com uma exposição, né, do conteúdo. Então, eu sou professor de geografia, vamos falar de rochas. Então, pessoal, vocês viram lá o vídeo, leram o material que eu mandei. Ah, Marcelo, mas nem todo aluno vai ver. Sim, isso acontece. Mas quem garante que o seu aluno está na sua sala de aula, você ficando lá 30 minutos explanando, ele está conectado com você. A gente tem que desconstruir isso. A gente tem que questionar o aluno antes de começar a aula. Nessa exposição, tu pode questionar. Pô, no vídeo, qual foi a dúvida que você teve sobre rocha? Aí eu, não tive nenhuma. Tá, então, qual é o primeiro tipo de rocha? Quem sabe aqui? Qual é o primeiro tipo de rocha? Pegue as folhinhas. Será que são as rochas metamórficas ou as rochas ígneas? Quem acha que é A, quem acha que é B? Pum, eles vão levantar. E aí você vai fazer uma análise. Você explanou ali um começo do conteúdo, você poderia explanar até um pouco mais, revisando, e aí fez um questionamento. Teve votação. Se menos que 30, a maior parte errou da turma, então você para, nem continua, e você vai reexplicar. Então vamos lembrar, pessoal, né? Rocha é isso. A primeira rocha são as rochas ígneas, que também são as magmáticas. Pensa bem, o planeta ele era assim, né? Ele era uma bola de fogo, atividade vulcânica. Começou a resfriar e endureceu. Aí tu explicou para ele, correto? E aí depois tu faz o questionamento, outro questionamento e volta todo o processo. É assim o modelo. Tá, Marcelo, e se de 30% a 70% tu viu que 30% pelo menos ali, quase 50% acertou, beleza? Aí é que vai dar muito certo. Você pega lá e divide os alunos em grupos. Aonde, sempre botando, né, nesse grupo de 3, 4 pessoas, há alunos que acertaram bem e vão explicar para os outros. Rapidinho, 2 minutos. Olha isso, pois isso que aconteceu do jeito deles. Eles vão explicar. Você não vai falar como eles vão explicar. Após isso, você vai lá, faz uma pergunta e vai continuando o processo. Se grande parte acertou, tu continua. Tá? 70%, 80% acertaram, você só vai lá, reforça o porquê e continua a explicação. Muito bem, né? Como vocês acertaram aí, são as rochas ígneas, porque são as magmáticas, e vai lá e continua explicando. Tá, essas rochas ígneas, elas podem ser de 2 tipos, não é isso? Sim, elas podem ser intrusiva ou extrusiva. E aí você vai continuando, lança uma outra questão. Nessa outra questão, eles vão responder, você vai ver a dificuldade. E assim eles, se a maior parte acertou, quase não acertou, você só reforça. Se um número intermediário, divide em grupos, eles explicam. Se a maior parte errou, tu faz uma explanação dialogada para que aumente o número de pessoas que atendam e eles possam, em pares, se ajudar. É fantástica essa metodologia. Então, lembrando, tu vai selecionar os materiais, enviar para os alunos, disponibilizou, eles tiveram acesso na pré-aula. Chegou na aula, explanou o conteúdo, aplicou a questão, viu quem entendeu, quem não entendeu. Fez uma análise das respostas. Um número grande errou. Divide em grupos. Um explica para o outro, né? E aí você vai. Novos questionamentos tu aplica. Vê. Vou ter que fazer uma aula expositiva? Ou vou para o próximo conteúdo? Isso depende da turma. Masur ele fala o seguinte, que no modelo expositivo que o professor fica aplicando a aula inteira, o aluno não tem tempo nem de pensar. Porque se ele parar para pensar e refletir sobre a informação do professor, ele acaba, às vezes, perdendo a sequência da explicação e aí mesmo que ele não entende.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Marque aqui os seus amigos professores, compartilhe com outros professores, para que a gente possa aí crescer essa grande família do Vamos Falar de Educação. Lembrando a você, convido, vou deixar aqui o link. Toda semana, quarta-feira, eu tenho aí um podcast na Olá Podcast, que é a maior empresa nacional genuinamente brasileira de podcast, onde eu faço reflexões pedagógicas. Se inscreve aqui, é gratuito e é muito interessante. Até o próximo vídeo.